Pessoal, boa noite. Queria agradecer primeiramente ao pessoal do Osobuco. Legal. Bom, esse aí sou eu. Bom, pessoal, minha história, ela começa com uma indecisão sobre aonde eu escolheria um lugar para passar as minhas férias desse ano. Vocês podem estar me perguntando assim, poxa, mas dificuldade de escolher onde vai passar as férias, né? Tinha algumas exigências, né, para fazer, mas algum problema, né? Eu tinha que viajar sozinho. E aí eu comecei a pensar e refletir sobre um destino para onde eu teria que ir. Eu escolhi 3 coisas que eram fundamentais para essa viagem. Primeiro, história. Tinha que ser uma viagem regada à história. Ter boa música para curtir, já que eu ia sozinho. E comida também. Por que não aproveitar a comida, né? E aí, estudando, escolhendo um lugar bacana para ir, eu resolvi estudar a história da Guerra Civil Americana. Eu descobri uma coisa muito interessante, que o pano de fundo da Guerra Civil Americana foi justamente a questão racial. Para quem conhece a história, né, você tem aí o Sul, esse de vermelho, que eram os estados que gostariam, que queriam, que guerreavam para manter a escravidão. E os estados do Norte, mais desenvolvidos, guerreavam para libertar os escravos da época. Bom, essa foi a primeira cidade onde eu fui, Murfreesboro, perto de uma cidade chamada Nashville, que é a capital do estado do Tennessee. Nashville é a capital da música country, é a meca da música country. E aí essa batalha, essa região de batalha que tem aí, esse campo onde aconteceu essa guerra, me chamou muita atenção, principalmente pelo fato de lá ter um museu onde você poderia ouvir áudios dos ex-combatentes. Uma coisa muito interessante foi um áudio que eu ouvi de um ex-combatente da época, que diz que essa guerra aí aconteceu no final do ano, no dia 31 de dezembro de 1862. E aí, de um lado tinham os unionistas dos Estados do Norte, de outro lado, 600 metros depois, os confederados estavam guerreando por motivos diferentes, mas quando os unionistas começaram a cantar um hino de saudade da terra, de lar docilar, que saudade que eles tinham da terra, os outros também complementavam essa música e ambos cantaram a mesma música e na madrugada seguinte entraram em guerra e morreu ali nesse campo mais de 10 mil pessoas. E eu comecei a refletir sobre isso, aí é Vicksburg, essa cidade aí, onde aconteceu também uma guerra sangrentíssima, assim, e para dizer sobre essa cidade especificamente, né, onde eu comecei a refletir sobre o final dessa guerra que aconteceu em 1865. Graças a Deus o Norte ganhou, e os Estados Unidos assinou aí a libertação dos escravos, né? Só que não. Descobri lá uma coisa bastante interessante, ao mesmo tempo intrigante. Foi como é que, com a guerra tendo sido acabada, a gente tinha aí, depois na década de 30, de 40, de 1940, 50, você tinha um processo de segregação racial muito grande, muito forte. Aí eu descobri que em 1883, a Corte Americana aprovou a possibilidade das empresas de transporte dos Estados Unidos separarem os lugares dos transportes entre brancos e negros. Os brancos tinham direito, inclusive, de tomar o assento se o negro tivesse sentado naqueles assentos. Isso foi se asseverando, né, foi se tornando cada vez mais crítico ali naquela sociedade, até o ponto de chegar nesse processo de segregação, mas muito forte, onde leis impediam que brancos e negros frequentassem os mesmos lugares, e principalmente que os negros deixassem de ceder os seus lugares ou os seus direitos aos brancos, né? E aí tem a história dessa mulher aqui, a Rosa Parks, que foi na minha opinião, uma heroína, depois que eu conheci a história dela. Ela se recusou simplesmente a ceder o lugar dela para um branco, dizendo que ela já tinha chegado primeiro. O motorista do ônibus condenou a ela, chamou a polícia, ela foi presa por isso, e a partir daí começou um processo de rebelião, né, onde os negros começaram a ir para a rua, principalmente por conta desse cara aí, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele, Martin Luther King. Luther King, ele era um pastor e ele começou, a partir das suas pregações, a exacerbar esse discurso de esperança, de superação da questão racial, e ganhou multidões. E aí é a visita que eu fiz no Motel Lorraine, que é onde ele estava hospedado lá em 1968, e quando saiu da janela, ali no quarto 306, onde tem aquela coroa de flores, saiu da janela e levou um tiro no peito, morreu aí nesse quarto, né? Foi um lugar de muita reflexão, assim, onde essa questão racial me veio muito forte, sabe? E aí depois, no final, no estado da Louisiana, que foi o último estado que eu visitei, essa questão da influência afro
no sul dos Estados Unidos me chamou muita atenção, e principalmente pela música. Né? Bom, mas vocês devem estar me perguntando assim, pô, mas vai falar de rock and roll, está falando só de história, né? E aí que começa a história do rock and roll. Porque todo esse processo de segregação racial também era transmitido para a música. Você tinha, por exemplo, músicas que só eram ouvidas por brancos e músicas que só eram ouvidas por negros. O country era uma música tipicamente ouvida por branco. E o blues, que veio dessa inspiração, desse lamento, desses hinos das igrejas evangélicas, né, nasceu o blues e esse sentimento de expressão através desse tipo de música, né? Então, é interessante que eu descobri lá que tinham duas rádios, inclusive, lá naquele lugar, a WSM, que vocês vão ver à esquerda de vocês, onde só tocava música branca e só era permitido brancos ouvirem. Se um negro ouvisse a WSM, ele era contra a lei daqueles estados ouvir esse tipo de rádio. E do lado direito, aí a WDAIA, que era uma rádio que só tocava música na época dita negra, né? E aí eu passei por essa cidade aqui, nessa rua, Beale Street, na cidade de Memphis, no estado do Tennessee, onde foi um caldeirão, onde tinha muita influência da música country, mas também muita gente que curtia aí o blues e ouvia música negra. E aí teve um cara que, na minha opinião, foi um dos maiores gênios, assim, um cara inspirador, que foi o Sam Phillips, que ele montou um estúdio e falou assim, cara, o amor e a diversão da música é mais forte do que qualquer regra, né? E aí começou a chamar ambos os artistas, negros e brancos, mesmo contra as regras daquele local, para poder fazer um som diferente. Foi aí que nasceu, acho que você já deve ter ouvido falar de um cara chamado Elvis Aaron Presley. Esse cara, nesse estúdio, ele pagou $4 para gravar a primeira música. Ele era um cara muito nervoso, né? E ele não conseguiu gravar a música durante horas, assim, ele ficou lá tentando, e o Sam Phillips, nessa cadeira, ele saiu e falou, cara, dá um tempo aí, eu vou tomar um café. Na hora que ele saiu, aí o Elvis Presley relaxou e cantou a música That's Alright. E naquele momento em diante, ele voltou para a cadeira e falou assim, cara, continua cantando desse jeito, assim, relaxado, despojado, que vai dar certo. Acho que ele estava um pouco certo, né? Então, nasceu a questão inspiradora que nasceu com o rock and roll. Na verdade, o rock and roll ele nasceu dessa mistura entre o country e o blues. E aí, quando eu parei para pensar sobre isso lá, visitando a casa do Elvis, os cômodos onde o Elvis reunia seus amigos, ou os lugares onde ele compunha as músicas e tocava, eu comecei a refletir na importância que esse cara teve para tecer a melodia dessa superação de segregação para uma sociedade de igualdade. O rock and roll ele nasce de uma aflição por igualdade, nasce por uma necessidade de acreditar num mundo diferente, superior, sem regras de discriminação, sem a mesquinhez humana. E aí esse foi o último lugar que o Elvis Presley, depois de jogar squash com seus amigos, foi lá, tocou a música Blue Eyes Cry in the Rain, e falou, galera, preciso me retirar, vou tomar um banho, depois eu tenho um show para fazer. E foi isso que ele fez, mas quando ele estava no banheiro, caiu, morreu do coração, e nós perdemos o maior mito, na minha opinião, da música de todos os tempos. O que eu descobri com essa viagem foi uma coisa muito simples, né? Que o rock and roll, bom, primeiro que eu tive uma outra visão do rock and roll, né? O rock and roll ele não é só um estilo de música bacana, massa para curtir. O rock and roll ele aspira uma mensagem de liberdade, de igualdade, de inspiração de uma humanidade diferente. E mais do que isso, quem para refletir sobre isso e entende o papel que o Elvis Presley, como precursor desse movimento, e depois de todos os artistas que fizeram do rock uma mensagem de libertação, entendem o porquê que eu falo, e porquê que todo mundo fala, na verdade, que Elvis, mesmo a gente vendo o túmulo dele, Elvis definitivamente não morreu. Então, é isso aí, obrigado, esse é meu contato, valeu.